Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Nilce Cleide e estamos aqui com mais uma videoaula de matemática no estudo das funções, assunto do primeiro ano, taxa de variação. Então vamos lá. Bem, nós vamos olhar aqui na função afim o que é taxa de variação. Olha só a estrutura da minha função. Sabemos que a função f de x igual a ax mais b. Lembrando, ó, são duas partes, onde eu tenho a parte variável e a parte fixa. Então, o que seria a taxa de variação? A taxa de variação, se eu pegar dois pontos da função afim, tá? Então, se eu fizer a diferença entre a coordenada y e dividir a diferença pela diferença das coordenadas x, tá? Então, vou ter a minha taxa de variação, ok? Taxa média. Vamos olhar aqui a nossa função. Eu tenho essa aqui a definição, tá? Quando eu falo x mais h, é x mais um número. Então, é como se eu tivesse no eixo x, dois pontos, né? Dois pontos na minha função, e eu pegasse o x, fizesse a diferença entre o eixo x e fizesse a diferença entre o eixo y. E aí, fazendo a divisão, eu teria o que é esse número aqui, ó, A, que está ao lado do x. Esse A aqui que é chamado de taxa de variação. Então, olha só, se eu tenho aqui esse gráfico aqui de uma função qualquer, e eu tiver dois pontos aqui, ó, onde eu vou ter aqui um ponto x, y, e aqui um x mais alguma coisa com um y mais alguma coisa. Então, eu quero saber qual é a taxa média de variação dessa função. Então, eu faria o quê? Faria a diferença dos y dividido pela diferença do x. Dessa maneira, eu vou ter a taxa de variação. Lá no terceiro ano, isso é chamado de coeficiente angular da minha função. Então, olha só um exemplo bem simples aqui, ó. Qual a taxa de variação da função f de x igual a 3x mais 2? Então, aqui, a minha função, ela é evidente, é esse número que está aqui ao lado do x, essa é a minha taxa de variação, tá? E esse número aqui que está sem variável, ele é chamado de coeficiente angular, ou coeficiente linear, tá? Coeficiente linear. Então, a minha taxa de variação é esse 3 positivo. Vamos pegar outro exemplo aqui. F de x igual a menos 3x mais 7. Então, o que seria a minha taxa de variação? Esse número que está aqui multiplicando com x, menos 3, certo? Essa é a taxa de variação. Vamos pegar aqui e identificar num gráfico, lembrando que todo gráfico de uma função afim é uma reta, tá? Lembrando, é uma reta. E essa reta aqui não é perpendicular, ela tem uma inclinação, ok? Então, olha só. Tem uma reta que tem essa lei dessa função, 2x mais 3. Ora, se eu pegar dois pontos que pertencem a essa reta, só que os dois pontos são de interseção. Um é a interseção com o eixo y e aqui o outro é a interseção com o eixo x, certo? Olha, na interseção com o eixo y, o que aconteceu? O x zerou, né? Então, o y é 3. Esse 3 aqui nada mais é que meu coeficiente linear, ou seja, ele aparece aqui, ó, na minha leida, né? Então, esse 3 aqui é o chamado coeficiente linear. Ele nada mais é do que o y aqui, de onde a reta intercepta o eixo y. Ora, esse ponto aqui, que está com intercepção lá do eixo x, esse ponto, ele me mostra aqui que o y zerou. E então, ele passa exatamente no x igual a menos 1,5. Esse menos 1,5, que é chamado de raiz. Então, raiz é sempre aquele número que vai zerar o y, né? Muitas vezes a gente se confunde, né? Os alunos se confundem, quando a gente fala, olha, encontre a raiz da função. Ele já associa logo a Bhaskara, né? Aquela x', x2'. Mas, nesse caso aqui, eu estou falando de função afim, então não vamos usar a Bhaskara, né? Não vamos usar nenhuma técnica da função quadrática. Então, como é que eu faço para encontrar essa raiz, esse número menos 1,5? Ora, se ele zera o y, então você vai substituir aqui, ó, onde tem f de x, que é o y,
você vai substituir por zero. Tá? Então, por exemplo, se eu quero encontrar a minha taxa de variação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela formulazinha 3 menos 0, que é a diferença do y, e aqui dividir pela diferença do x, né? 0 menos 0,5. Ou seja, eu faço 3 dividido por 1,5. 1,5 eu posso colocar em forma de fração. Então, como é que eu divido a fração? Repete a primeira, divide pelo inverso da segunda, dessa maneira aqui. E aí, ó, cancelando 3, vai ficar o 2. Exatamente aqui a minha taxa de variação. Ó, vamos voltar lá. Esse 2 aqui, tá? Agora, como é que eu faço para encontrar essa raiz, esse menos 1,5? Esse aqui, a gente vai usar nós vamos encontrar uma técnica isolando x, porque eu vou fazer aqui, ó, você vai apagar esse f de x e vai colocar 0. Dessa forma aqui, apagou, põe o 0 e vai surgir essa equaçãozinha do primeiro grau. E aí você calcula a equação do primeiro grau, como? Isolando x. Passo 3 para o outro lado, ó. Lembrando, como é que a gente passa? A gente soma com o simétrico do 3 positivo, que é o menos 3. Soma tanto nesse lado da igualdade quanto na segunda. Acrescentamos menos 3 e menos 3. Cancelou desse lado. Ó, então ele vai aparecer do outro lado como sendo menos 3. Agora, está isolado? Ainda não. Aqui eu tenho 2, tem que aparecer 1 aqui do lado do x. Então, como está multiplicando, eu vou dividir ou multiplicar pelo inverso do 2, que é 1,5. Né? Assim, ó, dessa maneira aqui. Eu não posso esquecer que eu tenho que fazer dos dois lados, tá? Se eu quero eliminar aqui esse 2 por 1, trocar por 1, então eu divido por ele mesmo. Só que eu vou ter que dividir no outro lado também, ó. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1x. E nós vamos ter menos 3 sobre 2. Ora, menos 3 sobre 2 é metade de 3, só que negativo, né? Que é menos 1 sobre 5, lembra? Então, essa aqui é a raiz. Por que ela é a raiz? Porque o y é zero. Então, é aquele número que vai zerar o y. Se você quiser substituir aqui, ó, se substituir, você vai perceber que esse f de x vai dar zero, tá? Gente, eu coloquei uma atividade para você exercitar, né? E aí, depois mais, se tiver dúvida, pergunta, vamos trocar ideias aqui, né, no canal. Compartilha, resolve aí e manda um alô pra gente, tá? Curte, compartilha com os colegas, te inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal para você ter um vídeo novo, tudo bem? Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.